A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo ao EBD em Síntese Podcast com momento pedagógico com a lição de pré-adolescentes. A paz do Senhor, professora Eleide, seja bem-vinda. A paz do Senhor, professora Rosana, a paz do Senhor, professor que nos assiste, a paz do Senhor aos alunos que também nos acompanham, em nome de Jesus. Vamos lá abrir este trimestre, né? Estamos aqui para abrir o trimestre, lição número 1, e aí, debaixo da glória de Deus, em nome de Jesus. Isso mesmo, estamos iniciando, né, o novo trimestre, já no terceiro trimestre do ano, para a glória de Deus. Depois de desfrutarmos de um trimestre, né, abençoado, com novos conhecimentos, neste que se inicia, desejamos que seja produtivo, né, querido professor, com os estudos deste tema, recebendo o batismo com o Espírito Santo. E aqui está a nossa lição nova, graças a Deus. Estamos aí muito felizes, né, por estarmos iniciando esse trimestre. Então, neste trimestre, a revista Lições de Pré-Adolescentes traz um assunto que é fundamental para o futuro espiritual e ministerial de seus alunos. Antes de começar a lição do dia, é importante você apresentar o tema geral, né, da revista aos seus alunos, recebendo o batismo no Espírito Santo, que é o tema que vamos estudar. Querido professor, é muito importante iniciar a aula interagindo com os alunos e aproveite para apresentar todos os títulos das lições, incentivando com muito entusiasmo a estudar cada assunto. E a nossa lição ela tem alguns objetivos importantes, como destacar a promessa do Espírito, né, anunciada pelo profeta Joel, e entender o que os evangelhos apontam sobre o batismo no Espírito Santo e apontar que a promessa do revestimento de poder está disponível a todos os que crerem. Então, nossa querida professora Irmaileide, com a sua dica pedagógica. Amém, amém. Vamos lá, né, para a dica pedagógica. Acho que daqui nós estamos iniciando o trimestre, né, Rô? Então, é muito importante, e aí o livro de Atos destaca, né, algumas situações que o batismo, o derramamento de poder, né, no, no Espírito Santo, do Espírito Santo na vida de algumas pessoas, e seria muito importante que os alunos fizessem a leitura deste livro, conhecessem o livro de Atos, né, onde o Senhor derrama poder, né, de forma abundante, aqui no dia de Pentecostes, é onde o Senhor derrama poder na casa do gentil, né, onde lá o apóstolo Pedro vai se encontrar com aquele homem que era capitão da guarda, e aquele homem era, quando ele entra naquele lugar, a palavra diz que o Espírito Santo derrama poder sobre a vida daquele homem e ele também é batizado no Espírito Santo. Então, eu acredito que seja uma leitura muito importante, né, para os nossos adolescentes, fazer todo o acompanhamento desse livro, e aí o professor, né, dirigir essa leitura diária, que sejam de 3, 4, 5, mas que cada dia, né, seja lido uma porção, 3, 4, 5 versículos da palavra, durante todo o trimestre, para que todo o conteúdo seja absorvido, para que os alunos tenham conhecimento de toda a palavra. Né? Então, o que é que a segunda, né, dica nesse caso seria trazer para o concreto, porque o batismo no Espírito Santo é uma coisa subjetiva. A gente entende de forma subjetiva o que acontece, cada um sente uma coisa diferente, né? Quando nós conversamos com as pessoas a respeito do batismo, um vai dizer que sentiu vontade de chorar, outro vai dizer que sentiu vontade de pular, outro vai dizer que sentiu vontade de correr, e aí cada um, a cada um vai sentir esse momento de uma forma diferente. Cada um vai falar uma língua diferente. Mas nós podemos trazer para o concreto, para a apropriação do conhecimento do aluno a respeito do que seja o batismo do Espírito Santo. E aí, a dica para trazer, né, dessa subjetividade para o campo concreto seria a utilização de 4 materiais. Né? Primeiro, um vaso. Um vaso de preferência transparente,
para que as pessoas pudessem ver o que é que está acontecendo ali. Pedras, para a demonstração de que do corpo concreto. Quem somos nós no campo físico, né? Nós somos uma estrutura física. Também a areia, uma porção de areia, mas que todo esse vaso seja preenchido. Uma porção de areia também, porque na medida em que você vai colocando lá as pedras que você preenche, e aí você começa a instigar o seu aluno, né? Cabe mais alguma coisa aqui dentro desse jarro? O jarro está lá cheio de pedras. Você vai colocar areia. Essa areia vai representar o quê? O nosso espírito, porque o nosso corpo, nós temos um corpo físico, mas também temos um corpo espiritual que nos preenche, né? É esse corpo que nos dá vida. Então, quando também esse jarro estiver lá cheinho, ó, você está lá com 1 quilo de pedra, 1 quilo de areia, será que cabe nesse jarro ainda mais alguma coisa? Um jarro completamente preenchido? E aí é a hora do professor fazer a sua ilustração acerca do que seja o derramamento de poder, né? Porque também vai caber a água, e ele vai despejar, vai derramar o conteúdo, né, da sua água dentro daquele jarro, preenchendo, umedecendo todo aquele conteúdo. E aí, como é que nós podemos trazer isso, né, para o campo do concreto? Para que os alunos consigam compreender, né? A água é invisível como o espírito, né? Você não consegue ver a água, ela não tem cor, ela é incolor, ela não é invisível, ela é incolor. Mas, ao mesmo tempo, ela preenche, ela umedece, ela traz, né, corpo. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, é isso que acontece conosco. Nós somos preenchidos, nós somos transformados, porque éramos secos, mas agora estamos endurecidos, nós estamos molhados, nós estamos transbordando da presença do Senhor. E o nosso corpo é transformado, porque batizado no Espírito Santo, né, eu já não sou mais a mesma pessoa. Batizado no Espírito Santo, eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa que não minto, que não posso. Não posso mentir, eu não posso colocar coisas ruins diante dos meus olhos, para que o meu corpo seja capacitado, a minha boca seja capacitada, o meu coração, a minha mente seja capacitada pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor, né? Então, essa é uma forma de nós trazermos a ilustração concreta para o batismo do Espírito Santo, que é uma coisa que nós só vivenciamos uma experiência que você já tive. Eu acredito que os alunos vão ficar bem impactados com essa dinâmica, com essa ilustração. Eu creio em nome de Jesus. Não tenho dúvida, viu, Maile? Os alunos, os pré-adolescentes são uma bênção, né? E eles com certeza vão ficar todos empolgados com essa dinâmica. Essa lição 1, querido professor, é muito interessante, como fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, é uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo no Espírito Santo, né? Que é o prometido dom do Pai. Então, nós vemos aqui que o batismo no Espírito Santo, ele pode ser definido, segundo o teólogo Antônio Gilberto, como revestimento e o derramamento de poder do alto, né? Com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede. Então, querido, é muito interessante passar, querido professor, para os seus alunos essas informações, né? Nós vemos que o batismo com o Espírito Santo é uma das coisas que todo cristão ele deve procurar, né? Em Atos dos Apóstolos, encontramos o registro, né, do cumprimento dessa promessa. O derramamento do Espírito ocorreu no dia de Pentecoste, quando todos foram cheios do poder do alto e começaram a falar em outras línguas, segundo Atos 2 e 4. Então, nós temos aqui, querido professor, para esta semana, nós sugerimos a dica, né, uma dinâmica também, e vamos iniciar, antes dessa dinâmica, uma tempestade de ideia, né? E aí, já aproveitando os Saberes Escolares 3, que diz que Jesus é quem batiza no Espírito Santo e com fogo, nós podemos iniciar aí essa tempestade de ideia com alguns questionamentos, como
Quais são as mudanças na nossa vida ao receber o batismo no Espírito Santo? O que representa ter o Espírito Santo como consolador nas nossas vidas? É interessante, professor, já indagar os nossos alunos para que possamos ver, né, perceber o conhecimento que eles já trazem, né, de casa sobre a lição. E aí, querido professor, a nossa dinâmica vai ser: você é cheio ou vazio? É o tema da nossa dinâmica. Então, nós vemos aqui como um versículo base, em Romanos 5:5, que diz: o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que é que nós vamos precisar para essa dinâmica? Nós vemos que os pré-adolescentes, de acordo com a dinâmica da nossa professora Irmeleide, né, eles gostam de estar sempre em movimento, né? Então, querido aluno e querido professor, vamos lá para a nossa dinâmica. Nós vamos precisar de um copo transparente, né? Que esse copo ele vai representar uma pessoa, uma jarra, né? Representa o Espírito Santo, e nós vamos precisar também de corante alimentício, né? Então, é opcional. Se você não quiser utilizar nessa dinâmica, não utiliza. E vamos utilizar também uma bandeja, né, para evitar a bagunça ali na hora de derramar água. Pode, ou uma bandeja ou uma bacia, não tem problema, o que tiver mais disponível na sua igreja. Então, vamos lá. Primeiro, você vai mostrar o copo vazio ao seu aluno, né? Pode convidar um ou dois alunos para representar essa dinâmica, e você vai apresentar o copo vazio e diga que esse copo representa uma pessoa sem o Espírito Santo. Ele pode estar seco, triste, sem direção. E aí comece a encher o copo com água lentamente. E fale que quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele começa a habitar em nós. Ele nos consola, nos guia, nos ensina. Olha que coisa linda. E continue enchendo o copo até o copo transbordar. Então, explique que o Espírito Santo não apenas nos enche, mas ele nos transborda. O derramamento do Espírito Santo nos faz ser bênção na vida de outras pessoas. Nosso amor, paz, alegria, fé, né? Porque eu sempre costumo dizer assim, quando a pessoa ela é cheia do Espírito, você sente ao falar, ao estar próximo àquela pessoa, né? As suas ações, né? Então, se você for utilizar, querido professor, o corante, mostre que o Espírito Santo, ele também transforma. O líquido colorido representa a nova vida que ele gera em nós. Então, querido professor, quando nós deixamos o Espírito Santo agir, ele preenche o nosso coração com o amor de Deus. O transbordar mostra que não guardamos para nós mesmos, né? Nós falamos de Jesus, ajudamos, amamos, somos cheios continuamente, não apenas uma vez, né? Então, querido, essa é a dica pedagógica da lição 1. Então, querido professor, que vocês possam colocar em prática essas dicas, né? Mostra para nós aí, comenta como é que está sendo essas dicas pedagógicas na sua igreja. E a nossa professora Eleide com suas considerações finais. Em Joel, no capítulo 2, no verso 20, 25, desculpa aí que eu estou com o meu óculos muito ruim. Versículo 28 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Né? Essa é a transformação, a mudança, a capacitação do Espírito sobre as nossas vidas, quando nós somos transbordados pelo Espírito de Deus. Então, uma dica não nega a outra, uma complementa a outra, né? E aí a gente sempre nessa harmonia em que o Senhor tem trabalhado e tudo isso para enriquecer e possibilitar novos aprendizados e a melhor, né, uma melhor absorção dos conteúdos de cada uma das lições. Então, querida professora, você está com todas as dicas nas mãos
para fazer uma excelente aula e iniciar o trimestre com o pé direito aí, em nome de Jesus. Sem nenhuma superstição. É isso mesmo, Maileide. Que Deus abençoe, viu? Que Deus Amém. abençoe o professor, que seja uma aula realmente, um trimestre, né, encantador, de novos conhecimentos. E aí, querido professor, mostra para nós aí, dá aí os seus comentários, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, né? Ativa aí o sino das notificações, curta, compartilha esse vídeo, né, Maileide? Para que Em nome de possamos Jesus. aí contribuir com outros professores também, É viu? verdade, é E verdade. estas são as dicas de hoje. Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir, ao pastor Martins e ao Denec pela confiança. Muito obrigada, que Deus abençoe. Glória a Deus. Até a próxima. Amém?